tertúlia. Meu boa tarde para todos. Hoje é dia 24 de abril de 2010, sábado. O verbete é o 1547, 4 páginas, 43 logias e 9 máximos. O tema é intentio recta. A especialidade é intencionologia. Definição. A intentio recta é a condição ininterrupta evoluída da intencionalidade ou autopenseridade retilínea e permanente da consciência lúcida em toda parte ou dimensão existencial. As manifestações autopensênicas avalizando a intentio reta, permanente, fixada no melhor para todos. A intenção retilínea, a persistência dos propósitos evolutivos, o autodiscernimento governando a consciência além da boa intenção, o nível da intenção determinando o patamar dos acertos da consciência, o papel fundamental da intenção no desenvolvimento da evolução da consciência, o ponteiro da bússola consciencial ajustado fixamente no norte da evoluciologia, a qualidade reveladora do conteúdo confiável da consciência, a intenção proativa, a meta existencial positiva, fixada de modo inabalável. Na remissiologia, nós temos 15 itens e eu destaco: escolha evolutiva, intencionalidade continuada, intencionologia, ponteiro consciencial e qualidade da intenção. Todos os 5 são verbetes já debatidos aqui durante as tertúlias. Agora a pergunta: a retrocognição melhora a nossa memória diária? Vejo o professor sempre lembrando de tudo, sabendo de tudo, vejo que tem uma memória realmente boa. A retrocognição faz com que lembremos de outros idiomas? Devo continuar estudando o EV antes das retrocognições? Ou já posso começar a me iniciar no assunto? O que eu quero te dizer é o seguinte: na questão da holomnemônica, que é a memoriologia, ou a memória propriamente dita grande da personalidade, que é a holomnemônica pessoal, uma das coisas mais sérias que tem, que a gente vai chegar à conclusão cedo ou tarde, quem começa a estudar o parapsiquismo, é a seguinte: quanto mais seja atilada, aguda e límpida a sua memória na vigília física ordinária, melhores serão as suas retrocognições e tudo que diz respeito à lembrança do seu parapsiquismo. Então, uma coisa puxa a outra. Outra coisa séria em matéria de memória visando essas coisas. A tendência da pessoa para ter hipomnésia, que é o rebaixamento do processo da rememoração, ou uma hipomnésia grande, avançada, quase chegando a uma amnésia, porque a amnésia real, essa geralmente, raramente ocorre. Mas para chegar perto, essa hipomnésia maior, o que é que se passa? Geralmente, a pessoa diz respeito a memórias recentes. Então, a memória física é assim, e tudo indica que a holomnemônica, a memória parapsíquica também é desse jeito. Então, por exemplo, você é capaz de lembrar uma vida que você teve há 2 milênios, mas não é incapaz de lembrar o que aconteceu com você 15 dias antes de você renascer. Então, é a memória recente. Isso aí parece que é o processo da memória que é desse jeito. Isso ainda não está muito definido. Preciso fazer pesquisa a respeito da holomnemônica para a gente chegar nisso. Agora, então, a partir disso, você deve começar a estudar as retrocognições com pouca ou muita memória, mas coloque isso tudo em registro. Anota tudo e não tira conclusões finais de nada. Você está com o serviço em andamento. Você está começando a fazer as abordagens. Leva a coisa para frente através dos apontamentos. Registro, laptop. Isso é muito importante. Se existem extraterrestres em contato com a Terra, por qual motivo eles se apresentam como sendo do mal? É exemplo do filme. Isso é besteira, você está falando negócio de filme. Extraterrestre
tem de todo tipo, é igual gente humana, terrestre, é a mesma coisa. As consciências são feitas simples e ignorantes, ou criadas simples e ignorantes, e a todo lado é assim. Como quem detém mais conhecimento poderia, sob hipótese, ter menos moral? Pois é, não, isso tudo é bobagem, é coisa de filme, não vai nesse bico, não. Eu já vi um OVNI, não sei por qual motivo, mas na hora em que o fato ocorreu, eu achei naturalíssimo. Ok. No começo da minha adolescência, eu costumava ter um tipo de sonambulismo. Sentava na cama e falava em outro idioma. E quando minha mãe perguntava com quem eu conversava, eu apontava para cima e dizia, com eles. Infelizmente, ela nunca gravou nenhuma das ocorrências, não sabe reproduzir o que escutou. Se puder, estenda um pouco mais a visão da Conscienciologia acerca dos extraterrestres. Olha, extraterrestre existe porque há uma universalidade dos mundos habitados. Não é só a Terra que é habitada, existem outros. Agora, a dificuldade é entre eles. O universo cósmico já foi feito assim, esparramado, que é para não dar mais complicação. Por exemplo, a Terra está com 6 bilhões e meio aí de habitantes. Olha a confusão que é. Mas o total aqui chega a uns 50 bilhões de consciência desse planeta. Você já pensou se nós tivéssemos contato com outros do mesmo nível, como é que seria a bagunça geral? Então, esse negócio já distanciado, parece que já é feito com uma certa inteligência. A astronomia é muito inteligente, quem fez isso? Então, há inteligências poderosíssimas ligando isso aí. Até agora que eu sei, quem pode mexer com esse negócio de galáxia, até o momento que eu sei, é só consciência livre. E elas não são as donas do circo. Deve ter coisa muito mais séria acerca disso. Então, o problema é estudar e anotar. Agora, lembre-se, vamos estudar a extraterrestriologia, mas não esqueça, você tem que ter os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Não esqueça do essencial da sua programação existencial de todo dia. Não saia da pista por causa disso, cuidado, a pista principal. Comecei a ter contato com o seu nome há uns 15 anos, quando participava do movimento espírita no Recife. Naquela época, estava estudando temas fora da literatura da doutrina. Ao informar isso para um orador, ele me disse, cuidado com esse estudo, você pode acabar que nem o Valdo Vieira, ou seja, louco. Então pensei, esse Valdo Vieira deve ser legal. Esse é o cara falando aqui, nunca vi ele. Hoje moro em São Paulo, tenho visitado a sede aqui e assistido às tertúlias. Tenho sonhado fazer visita ao que parece ser a sede de vocês aí em Foz e visto a sua imagem. Que pode ser isso? Não, isso é porque você está desejando encontrar com a gente. Vê se vem aqui para a gente atualizar as fofocas multidimensionais, cosmoéticas, de alto nível. E vão ver se você é bom você me testar, presta atenção. Eu careca desse jeito, com essa barba, na minha idade, eu já devo estar gagá. Se não fiquei louco, fiquei gagá, tem esse negócio todo. Quem sabe que eu estou, como eles diziam antigamente, esclerosado, que é o nome que o povo gosta de fazer. Quer dizer, eu posso estar aí, vem aqui para você verificar comigo e traga os seus questionamentos. Eu sou do questionamento, mais de perguntar do que de responder, porque eu ainda sou muito burro, mas a gente está questionando. Mas, ao entrar em contato com informações que denigriam a visão de integridade de determinada ordem, que é a escola iniciática, entrei em choque consciencial, porque durante minha permanência nesse grupo, minha intenção e atitude sempre foram cosmoéticas. Ainda não tenho como comprovar essas informações, e o que tenho no momento são minhas impressões internas. Elas sobrepujam as heterocríticas e eu devo reciclar essas motivações? Eu acho que é bom você reestudar tudo e fazer uma reciclagem, sim. Primeiro, é uma ordem iniciática, uma escola iniciática, como você está falando. Isso mostra que é um problema muito ainda sectário e faccioso, anti-universalista. Sendo assim, é de cuspir fora. É aquilo que eu falo. Geralmente, num caso desse, você me perdoa, mas eu faço assim. Quer dizer, não vale mais, nós já ultrapassamos isso aí. Outra coisa que eu faço, eu dou a banana. É a teca da banana. Banana technique, chama.
Isso chama uma esnobação elegante. Isso é que a gente está tentando fazer. Quer dizer, bem prática. Agora, o que eu vejo é isso. Escola iniciática, todas, eu me perdoo, eu respeito muito todo mundo que está lá, as escolas lá com problema, mas não quero saber disso. Isso é perda de tempo, é volta ao passado, é regressismo da consciência. Nós temos que pegar todo grupo de pessoas que sejam universalistas, senão nós estamos perdidos. Pense bem nisso. A partir desse ponto de vista, é bom você reciclar mesmo e pensar positivamente 2 vezes nesse processo dessa ordem iniciática. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o processo do conforto. A dificuldade existente entre rigidez e rigidez, com H. Quer dizer, as palavras se parecem e as coisas são diferentes. E essas 2 coisas têm que existir juntas. Uma verdadeira saúde, ela é rígida, em matéria de princípios, em matéria de técnicas, em matéria de disciplinas, não é verdade? Então ela é rígida, mas ela é rígida. Então é muito importante estudar isso na base da ideia. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, que é mais uma das pérolas aí das coisas que nós temos estudado, é o seguinte: o mega infiltrado nessa dimensão é o serenão. Por aí vocês vão começar a entender o processo da infiltração. O infiltrado. Quer dizer, o mega infiltrado nessa dimensão é o serenão. Agora, o Everton não chegou mesmo, não, né? Tá bom. Alguém já viu a intenção reta, já teve a intenção reta de estudar o verbete de hoje? Alô, Valdo, aqui. Sim. Quando essa ideia de... Tira para o ímpar. Ele já cedeu para mim. Tu quer que eu ceda para você também? Não? Quando é homem, a gente pede para tirar para o ímpar, mas é elegante. Né? A questão do mega infiltrado, que você colocou aí, que é um tema que para mim sempre... Quando falava em INVEX, para mim, a primeira ideia que veio foi disso. A INVEX ser uma inversão mesológica, uma inversão... E aí vem esse papo, ela tem filho. O jovem, por exemplo, a questão do filho é secundária. Às vezes ele é um infiltrado. O jovem da Sinvex. Você está certo, você pensou corretamente. É um infiltrado. O infiltrado é como se fosse um corpo estranho para os outros, mas ele não é. Ele está mais avançado que aquele local que ele entrou. Isso é que é o verdadeiro infiltrado. Infiltrado que eu estou falando, cosmoético. Então é um tema totalmente associado à INVEX. Correto. Não há dúvida. Sim. Queria entender a diferença de campo de energia. Por que tem campo de energia, por exemplo, na complementar ou em dinâmica, que ele te predispõe ao aumento da clarividência e da lucidez? Tem campo que você é mais de efeito físico, e aí você sente esse processo de energia, mas porém a clarividência ela não aparece tanto, predomina mais a sensação de energia. Gabriel, tudo que você forma um campo e tem uma intenção definida, a tendência é aquele campo se ajustar, se definir com aquela intenção. Você está entendendo? No acoplamentário, a intenção é da clarividência, é da vidência facial, é do efeito físico pessoal da pessoa com o ambiente que está lá. Então, isso tudo vai criando, com o tempo, um local apropriado. E aquilo vai criando camadas do processo da energia. O acoplamentar é mais fácil da pessoa ver. É menos difícil. Talvez a palavra melhor seria, a expressão seria menos difícil. Mas, por exemplo, no acoplamentário, que nem o campo de hoje, tem um momento em que ele predomina um campo mais frio de ectoplasmia. Então, aumenta-se nos relatos a sensação de energia, porém diminui o relato de percepção de consciência, de visualização. E já no início do campo, muita gente comentava muito sobre... Sei, mas isso tudo é o geral que você está falando. Isso, o geral. Cada pessoa que for lá tem impressões particulares que são diferentes do geral. Mas a ectoplasmia influencia... Para um é de um jeito, para o outro é do outro, para o outro é do outro, cada um olha de um jeito. Isso é um ambiente que aparece, que se manifesta, mas a pessoa é que faz a percepção, a abordagem.
Tá, mas dentro dessa questão de campo e intenção, por exemplo, poderia-se diminuir a percepção de clarividência e aumentar de energia porque a intenção é mais das consegues naquele momento, trabalho de ectoplasmia? Às vezes você tem que examinar o que é. Entendi, poderia Tem ser. dia, por exemplo, lá no acoplamentário, conforme o campo, tem mais efeito físico. Uhum. Tem outros dias que parece que são mais baseados no processo da psicosfera das pessoas. Teve um dia, dos que eu estava lá dirigindo a situação, que tinha ectoplasmia por tudo quanto era lado. A gente estava dentro de um processo de ectoplasmia. Então, apareciam as mãos deles, o processo do rosto, aquelas coisas instantâneas. Entendeu? Isso. Toda hora eu via isso lá. Isso é porque tinha uma série de doadores de energia ectoplástica. Se você coloca lá e tem uns 5 que são bons em matéria de energia no meio das 60 pessoas, o negócio torna, entendeu? Agora, vai longe. Essa clarividência, que nem você fala desses rostos, porque também em casa, por exemplo, às vezes aparece, já vi na parede, assim, como, só que modifica a questão de perspectiva e de tamanho, isso é por causa da Admener, isso é uma característica da Admener. E não a Admener agora é você que vai ver. Ela existe lá daquele jeito. Você tem. E lá dentro, essa Admener é mais intensa. Gente, hoje eu queria lembrar uma pessoa que tem me ajudado muito através das décadas. E hoje ela apareceu aqui das Orópicas. É a doutora Silvia Felizmino, que está ali, aquela dona que está lá, ó, de blusa azul. Ela está mais bonita, ela andou fazendo plástica, ô, Rodrigo? Você que está aí perto, hein? Ah, é assim, né? Ah, sei. Tem o Elixir da Juventude, não é isso? Caso sério isso aí, é Elixir. Valdo, aqui no ar. Bom, uma questão de forma, aqui na página 15, em efeitologia, tem a intentio recta, né? E a frase está toda em itálico. Quando é assim, quando a frase está toda em itálico e tem uma expressão que ela é em itálico propriamente por ser um outro idioma, ela se mantém em itálico mesmo? Ou você poderia destacar... Não, aí depende do que é que você está falando e o modo que é. Agora, geralmente, nós colocamos tudo que diz respeito àquela expressão adstrita à sessão. Então, por exemplo, é questão de efeito. Como é efeito da intenção reta, às vezes é importante colocar até o fim, como está aqui. Entende? Isso aí varia de pessoa para pessoa. Varia de agora, ó, eu fiz análise aqui do seu caso. Eu já cheguei a falar para você aqui, não, né? Você quer que fale alguma coisa? Então te aguenta aí. Não é isso? Te aguenta, não é isso? Te aguenta. Te vira, te aguenta, não é isso? Colocaria mesmo. Mas olha, Boemia, página 30, EM Eduardo Martins. Eu acho que é você, não é isso? É o EM. Agora, ó, na etimologia tinha a palavra uma. Geralmente, quando eu posso, eu tiro. Isso aí são daquelas parasitas de linguagem. O alcoolismo você escreveu 2 vezes com alcoolismo e sem alcoolismo. Eu só uso o alcoolismo, o normal, que esse é mais internacional. Eles hoje não usam o alcoolismo muito. Então, eu normalizei isso. Isso está na estrangeirismologia e também na prioridade que você escreveu. O holopensene pessoal, você não sabia que na pensenologia começa tudo pelo holopensene que tem que ser definido. O povo ainda não sabe disso direito. Não é só você que fez, não, muita gente. Agora, outra coisa, o problema do título na fatologia. Você não colocou o título. O título, ele se insere no local mais apropriado, com a seção específica dele. No caso aí, a fatologia, você não colocou. O título. Primeiro lá, então, tinha que entrar o título. A boemia. A capite. Entendi. Isso é normal. Sabe por quê? É muito detalhe. Gente, eu não espero, eu falei isso aqui desde o início, que nenhuma pessoa vai fazer esses verbetes certinho. Vai ter erro.
Eu queria até apostar com o povo, mas ninguém quis apostar comigo. Agora aqui, a italicização, as instituições, por exemplo, às vezes falta. Lá, por exemplo, está lá o INCA e a OIC, você não colocou, eu italicizei. Você vai ver depois que vai sair tudo dentro dos conformes. E você, depois você vem com seus cachorros em cima. Você tem que criticar aquilo que foi feito. Agora, outra coisa, falar esticar, tem também um negócio de esticadas, que você não colocou, que eu coloquei, que achei bom colocar pela sua ideia. Você já viu falar o que é esticada? Sabe o que é isso? Durante a noite, o cara vai para uma boate, depois vai para outra, vai para outra, vai para outra. Então eu coloquei as esticadas, teve um negócio lá. Agora aqui, falta também, faltou alguma coisa lá na fatologia, que eu andei colocando. Outra coisa, autossuperar-se estava com S só, é erro de digitação. Na questão, por exemplo, do EV, também tinha um problema na parafatologia, sobre EV. Agora, tinha só 6 disciplinas na interdisciplinologia, e eu ponho no mínimo 10. Eu acrescentei mais 4, tá certo? Na masculinologia, tinha uma ordem lá no negócio, é preciso ver a ordem que não foi colocada direito. A workaholism, isso aí é na prioridade, eu já falei. Agora, tinha letra isolada na superficialidade. No fim da linha tinha uma letra isolada, é viúva, que eu não permito. Agora, 2 quanto na promiscuidade, a gente não repete palavras. Então tinha quanto, daí a pouco passar 3 palavras, tinha o quanto de novo, na mesma, entende? Do mesmo tópico. Não tinha razão de ser. Outra coisa, falta da linha em branco antes do processo de uma... Falta de uma linha em branco antes de um tópico que tinha enumeração. Quando é assim, tem uma linha separando para dar orientação para o leitor. Olha que todos meus textos são assim. Lá você não percebeu isso, que tem uma linha. É a técnica da linha em branco. A linha depois você colocou, a anterior não. Eu não entendi por quê. Outra coisa, falta da ordem também, você não colocou o tipo de ordem na CTI. Outra coisa, antidrogas sem hífen. Lá estava com hífen. Antidroga eu não uso hífen, entende? Agora, a letra solta no fim, no autodiscernimento, também tinha letra solta. Em geral, lá tinha uma afirmação sua muito peremptória, com a palavra sempre. Eu coloquei em geral para suavizar. Isso não é politicamente correto, não. Isso aí é processo de ciência. Hoje eu estava falando aqui, antes de nós começarmos, sobre o processo de ciência. Por exemplo, vocês não vão ver eu usar a palavra circa, a palavra etc., ou alguma coisa de interrogação de qualquer maneira. Por quê? Essas 3 coisas mostram que a ciência, a pessoa não fez pesquisa. Em ciência isso não é bom. Entendeu? A mesma coisa, precisa ter muito cuidado com reticência. Então, reticência, interrogação, a palavra circa, quer dizer, cerca de tanto, sobre datação. Você não vai ver eu usar essas coisas. Eu evito, entende? Agora, a mesma coisa é esse do sempre. O sempre é igualzinho, por exemplo, impossível, certeza. São palavras difíceis, a gente tem que examinar muito para usar. Outra coisa, há crianças que tinham letras invertidas, é erro de, lá no 11, é erro de digitação. Outra coisa, aqui também tem uma outra, na 12, um negócio de próprio também. Outra minúscula, os verbetes na remissologia. E outra coisa, na frase enfática, eu fiz um acerto geral porque ela estava toda estrambótica. Você sabe o que é estrambótico? Não sabe? Se não sabe, olha no dicionário. A frase dele estava estrambótica. Agora, outra coisa, a webgrafia, eu fiz também um acerto geral, igual na frase enfática. Você não colocou webgrafia. Webgrafia específica. Não é bibliografia. Citação da internet, você se refere? É webgrafia. Pois é.
Não, eu acho que tinha colocado, não colocou? Lá tem coisa que está faltando, você vai ver depois. Ah, tá. Agora, ó, eu anotei isso tudo para te ajudar, são 24 itens. Você está vendo? Eu estou tendo trabalho com vocês, para ajudar. Agora, ó, hoje eu fiz mais a Fátima Soares, está uma beleza o trabalho dela. E tem 100 itens sobre a consciencioterapia. Mas ela não está aí, ela está viajando. Então, eu anotei também, no caso dela, eu anotei muita coisa, porque tem muita coisa errada várias vezes. Tem 20, mas tem muito mais do que isso. Dela tem mais de 30. Mas veja, só bobaginha. Bobagem que eu estou falando, quer dizer, essas pequenas tolices, vamos dizer, de conformática, de estilística, de forma, entende o que é? Igual esse caso de vocês. Vocês estão ótimos. Você, ó, cadê o segundo verbete? Aqui já não é cadê o livro, é o cadê o segundo verbete? Vamos ver? Solta. A nossa amiga ali já fez dois até agora. Valdo, você achou meio repetitivo com relação ao verbete alcoolismo? Porque a minha preocupação era tentar fazer alguma coisa diferente. Não, você repetiu muita coisa, mas ficou diferente do que eu escrevi. Ficou diferente, né? Você leu bem o meu. Eu vi que você leu. Senão não teria. Mas está muito bem feito. Suas argumentações, os dados que você deu, tem muita coisa que eu nunca falei, que você falou. Outra coisa, você atualizou os processos de clínica, de cardiologia, de clínica geral. Está muito bem feito o trabalho. Essas coisas que você falou, eu ainda não achei isso nem na internet. Muita coisa boa, bem técnica. O que nós precisamos aqui é de usar todos vocês que são técnicos na sua área. Tem que escrever nessa área, para a pessoa mostrar o que ela sabe. Mostrar a que veio. O que você veio fazer aqui? Agora aqui, outra pergunta. Fazendo uma retrospectiva da minha vida profissional, detectei que os desafios mais frequentes enfrentados foram os de propor soluções aos problemas existentes, sistematizar os procedimentos e implantá-los. Na maioria das vezes tenho êxito e consigo concretizar as mudanças pretendidas. Fico contente com os resultados, apesar do esgotamento energético. Também tenho repassado os meus conhecimentos profissionais para os meus colegas de profissão através de cursos e seminários. Pergunto ao senhor, estou praticando atares? Tá, até um certo ponto. Agora, é preciso saber se os resultados são bons do jeito que você está falando, tudo isso é tarístico, é positivo, é por aí. Vamos em frente. Existe relação direta entre a vitalidade do holochakra com a força física da consciência? Tem. Porque se um falta com o outro, se um fica faltando, dá problema no outro. É um processo de reciprocidade. Há uma mutualidade de ajustes entre o processo da biologia, que é a disposição homeostática ou a imunidade física da pessoa, e o processo das energias conscienciais. Seria plausível e correto a consciência trabalhar com intensidade de exercício para a obtenção de maior volume muscular, com a intenção do aumento da vitalidade geral do holochakra, formando assim uma barreira energética inabalável contra doenças e assédio? Sim, mas veja, é preciso ter cuidado que você está falando, maior volume muscular. Isso tem uma definição. Não pode ser aquilo do jeito que é que tem essa semana aí o nosso amigo lá, que levantador de peso. Isso é a maior besteira que tem, isso é negativo. Eu sou da época que a gente fazia a calistênica e os problemas do Charles Atlas, a década de 40. Eu estudei essas coisas todas de perto. Muitos amigos meus morreram. Por quê? Faziam levantamento de peso. A hora que ele parou, casou, ficou feliz, arranjou um cachorro, arranjou filho, arranjou uma filha, arranjou a fazenda, ficou uma vida mais sedentária e o cara morreu daqui a pouco. Porque faltou exercício. Você sabe, se a pessoa fez exercício demais, depois se ela parar, o organismo sempre reclama. Você sabe disso. Até o coração reclama disso, se o negócio não está dentro daquele nível. Agora veja, eu tive vários colegas meus, mesma idade que eu, que morreram com 42 anos, 41 anos, tudo homem. A maioria foi homem. Entende? É uma coisa estranha isso aí. Entende? Por isso que já naquela época eu já falava, quem começou a fazer, quem é um atleta, tem que ser atleta até na hora de enterrar. Ele tem que ser a vida dele toda. Quando ele para, vai queimar a bufa.
a mufa aqui em cima e depois queima o resto embaixo. Isso é um perigo, esse negócio de exercício, tem que saber. Agora, por isso que eu falo para você, vai com calma com esse negócio de maior volume muscular. Olha bem como é que é. O ideal é a pessoa ficar dentro de um ótimo, um limite, uma raia, que ela vai passar com isso. Olha bem o processo de controle, do jeito que eu faço comigo, presta atenção. Eu tenho 1,76 m. O meu peso varia entre 77 e 78. Agora, eu olho a dieta alimentar, meu sono, a carga horária de sono, ando na esteira para manter o processo à disposição, não tomo sol do jeito que eu tomava mais, que já me deu câncer aqui, devido ao problema da pele, que eu sou meio ruivo, sardento, então deu isso. Eu deixei de ser sardento, a hora que eu deixei, então eu comecei a ficar branco. Hoje, para eu falar que eu sou ruivo, está difícil, eu levanto o braço, está tudo branquinho, não tem mais sarda, não tem nada. Quer dizer, esquisito isso tudo. Mas é a vida, a gente tem que cuidar, né? O senhor poderia explicar o que seria o dicionário analógico, qual a sua função e quais seriam as técnicas para desenvolvê-lo? Você quer falar do dicionário analógico que nós temos? Como é que é? Fala alguma coisa aí. E depois eu falo sobre o cerebral. O dicionário analógico que a gente mais usa no holociclo é o do Francisco Santos Azevedo, Francisco Ferreira Santos Azevedo. E o título é esse mesmo, Dicionário Analógico das Ideias Afins, da editora Tesauros. É o melhor dicionário que a gente já achou na língua portuguesa. E a ideia da analogia é fazer associações de ideias, sem você se distanciar muito daquele tema principal, mas fazer correlações. Então, é uma técnica, né, que a gente usa muito, é usar papel e caneta e você se centrar no seu tema e observar tudo que tem correlação no dia a dia com aquele tema principal. Né? Então, é uma técnica que o professor Valdo já passou para a gente, que é se o seu tema, digamos, é livro. Então, o que o livro tem a ver com a garrafa de água, com a cadeira, com o papel, enfim, com mármore, né, com as pessoas, com o estudo. Então, vai tudo que você observar no dia a dia, você vai fazendo anotações e correlações. Agora, sobre os dicionários cerebrais, é bom a gente lembrar o seguinte, a ordem, primeiro, o dicionário sinonímico, segundo, o antonímico, terceiro, o analógico, e o quarto é o poliglótico. O ideal são as pessoas adquirirem os quatro e funcionar com os quatro na cabeça. Isso é que é importante. É muito difícil achar os quatro numa pessoa só. Tenho utilizado técnicas da consciência-terapia e conscienciologia, pois meu propósito é promover uma reciclagem existencial. Nesses últimos 2 dias, estou com pensamentos repetitivos acerca de uma discussão que tive com uma amiga. Percebo autoassédio, estou usando a técnica de câmbio da pensanidade e tentado fazer estado vibracional, mas com certa dificuldade. Como me libertar mais rápido desse autoassédio? O ideal é você fazer pesquisa de um assunto totalmente diferente desse que você esteve lá com a sua amiga. Arranje um outro tema para você fixar o seu megafoco. Isso é que é o melhor. Agora, você está certíssima. Toda vez que a gente tem isso, você está expondo direitinho o processo do assédio. Pensamentos repetitivos acerca de uma discussão. Isso é típico. Você saiu com a pessoa, bancou esponja. Você chupou a consciência com você. Então o vampiro está aí junto. Agora, exterioriza a energia já, para que ele não chegue perto de você. Isso é que é o ideal, mas está na cara. Outra coisa, nesse caso seu, eu quero te dizer desde já que o visual da consciência é de homem. É um homem, teve nessa história, tá? Estou lendo o manual do TENEPS e pretendo iniciar a prática, mas acho que ainda não estou pronto e vai levar algum tempo. Nesse íntere, seria possível utilizar o estado vibracional para promover assistência, jogando energia em pessoas e situações? Sim, mas olha, joga com amor e carinho. Olha Deus, esse negócio, jogando assim, você vai com calma. Por exemplo, ontem testemunhei à distância uma briga entre 2 vizinhos. Na hora não pude fazer nada, mas hoje
durante minhas práticas energéticas, mentalizei as pessoas envolvidas e joguei energia em todos. Isso é válido? É. Agora, ó, abençoa todo mundo nesse jogo, sabe? Não é um jogo bruto, é um jogo suave, não é isso? De interassistencialidade. Todos podem desenvolver a clarividência? Sim. Qual técnica usar? Olha, há um monte delas, mas o melhor mesmo é a complementar. Obviamente, o tempo de desenvolvimento varia de pessoa para pessoa, mas, no geral, esse é um processo demorado ou pode-se observar resultado de forma mais rápida? Não, ele é demorado mesmo. E em que essa capacidade pode, de fato, ajudar na evolução das pessoas que a possuem? É o seguinte, dá um desbloco no destino da pessoa, porque ela começa a interpretar, a entender que a clarividência não é só a visão, não. É a interpretação dos fatos para si que ocorre com a pessoa. Há uma série de condições sofisticadas que a clarividência traz. Uma pessoa às vezes chega, você não viu nada, você já sabe tudo a respeito dela. A clarividência chega num nível que você capta tudo. Inclusive você faz a retrocognição para a pessoa que nunca teve a retrocognição. Isso tudo é clarividência. Então, por isso que eu falo, demora a caminhar. Agora, a simples vidência facial, essa pessoa pode adquirir até num ano, se ela trabalhar bem com as energias. Mas isso não é nada ainda. Se de ver a clarividência viajoura, que a pessoa sai com mental soma, vai lá e torna a voltar. Tudo isso que eu estou falando é acessível a qualquer pessoa, desde que ela queira. Desde que intensifiquei meu trabalho com as energias, de vez em quando, tenho sentido uma pacificação íntima muito forte, com amor por todas as consciências. Mas não consigo me manter nesse estado por muito tempo. O que posso fazer para que isso se torne uma constante? Primeiro, analise se você tem um amparador que está ajudando você nessa condição. Porque esse amparador, às vezes, está te dando uma euforia, né? E isso aí pode dar até outras coisas, pode ser extrapolação, pode ser também, você vai entrar no supriene. O problema todo é você examinar isso mais. Você está no caminho. Eu sei que de vez em quando eu estou recebendo aqui as suas mensagens. Esse é o seu caminho, vão por aí. Você está começando, você está chegando lá. Agora, ó, a assistência disso, sim. Eu estou falando para você ver o seu amparador, porque está na cara que tem, eu sei. Estou sentindo aqui. Tem aqui. Ele já deu o toque dele. Valdo, pode falar. A questão da intencionalidade lá que o Gabriel estava falando, em relação ao campo energético, também relacionado com esse paradoxo aqui, né? Mas voltado para o campo energético, o que prevalece de intenção e junto com as energias também, a intenção junto com... Olha, o problema todo é o seguinte, um campo de energia depende das consciências que estão nele. Agora, você pode montar um campo e fazer encapsulamento de todo mundo dentro dele. As pessoas que estiverem ali vão ter mais dificuldade de desfazer o campo. Então, varia muito a intenção, a competência da pessoa para movimentar as energias, porque tudo isso é um campo energético. O óleo pensene, antes de tudo, ele começa pela energia, que é a manifestação básica do pensene aí, na prática. Né? Mas eu posso dizer que vai prevalecer a intenção do mais forte, entre aspas. Mas agora, por exemplo, se uma pessoa, ela pode ter uma intenção muito forte, mas a outra tem muita técnica com as energias, aquela energia da pessoa mais técnica pode subjugar a outra através do encapsulamento, por exemplo. O que adianta? Você joga uma rede em cima aí da onça, ela fica danada, mas está presa, não tem mais jeito. Ela é mais forte que você, se soltar é um perigo, mas já fica presa dentro do encapsulamento. Então, o problema é a competência para trabalhar com as energias, encapsulamento, instalar o campo e outras coisas mais. Eu pensei em termos forte e em termos energéticos, que eu não falei aqui, mas é o que vai prevalecer essa força energética. Se você tem, aqui ó, uma pessoa tem menos energia aqui, mas ela tem muito boa intenção, e ela, você está entendendo, é cosmoética. A outra tem muita energia e é anticosmoética.
essa aqui, ó, engole a outra. Então, o problema de ter muita energia é relativo também. Isso não é absoluto. Vamos com calma com isso. Você tem que entender como é que funciona. Agora, voltando para o campo do acoplamentário, ali tem muitas intenções. Ali vai prevalecer alguma coisa de amparador, assim, sei lá. O acoplamentário depende do EPICOM que está comandando. Em primeiro lugar, isso. Depois é que vai para o segundo. Agora, é lógico que tem quase sempre, junto com ele, tem uma outra pessoa que está ajudando. Essa também, às vezes, influi muito no campo. Agora, quem está na hora lá dentro do campo, influi mais do que todo mundo. Aquele que está comandando, não é o coadjutor. Eu estou falando o titular. O EPICOM. O titular funciona mais aí. Alô? Eu estou vendo que aqui entre vocês, hoje tem muita gente do acoplamentar. É isso? O acoplamentar está cheio? Hein? A 61, então tá. Professor, só a questão da ortopensenidade já não qualifica as energias para a pessoa conseguir se manifestar melhor, sem ser encapsulado por outro, por exemplo? Só a questão da rigidez pensênica. Rigidez pensênica já não melhora as energias. A inversão cosmoética engole o resto. A energia naturalmente já fica mais qualificada. Não, conta do processo, aí vem a própria estrutura do micro-onda cósmico. A pessoa entra noutra faixa, aquilo tudo muda. Então, o problema é a gente... O investimento maior tem que ser na ortopensenidade. A intenção reta com a cosmoética, com priorização e vendo o melhor para todo mundo. Porque essa técnica que o outro, de menos intencionalidade, de má intenção, pode ser mais técnico, mas ele cai, embora ele está no buraco. Você investindo mais na ortopensenidade do que na técnica é melhor, é isso? Tudo que seja doloso, ou seja, marginal, entende? Nunca vai ficar por muito tempo. Sempre acaba. Se fica só com a pessoa. Pode durar 1 milênio, mas ela só que está sofrendo aquilo que ela mesmo criou. Mas do ponto de vista geral, a tendência é sempre melhorar tudo. Nas interações do dia a dia, você tem que investir mais na ortopensenidade do que na técnica energética, ou não? Ou as duas coisas têm que caminhar junto? O ideal é você ter uma intenção boa, porque senão não adianta nada a sua energia. É o que eu estou falando. Primeira intenção. A primeira coisa é o seguinte, a pessoa reconhecer, fazer uma autocognição, um autoconhecimento. Ela mesma se definir que a vontade dela é a maior força que ela tem. A partir disso, fim de papo. Tudo depende disso. A vontade é a maior força que eu tenho. Então acabou. Se a minha vontade é forte, eu sou capaz de superar os obstáculos. O impossível existe por causa da minha ignorância. Então, entende-se. O impossível existe por causa da sua ignorância. Vai chegar um ponto que a gente não pode dizer que aquilo é impossível. Vai chegar um ponto lá da consciência, quando você for uma consciência livre. Será que isso é impossível? A gente não sabe como é que é. Outra pergunta. O senhor disse agora há pouco, respondendo uma pergunta, sobre a questão de exteriorizar a energia para afastar os assediadores, né? A questão é, os assediadores, muitas vezes, não podem ter um padrão energético muito semelhante ao nosso, e mesmo quando a gente exterioriza energia, eles conseguem ter acesso. Principalmente daqueles que têm uma influência sobre você, ele tem afinidade com você, senão ele não teria força sobre você. Mas agora o problema é que ele pode estar mal intencionado. Se você tem boa intenção, você já engoliu o cara. Uma outra coisa, quando a gente sai do corpo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é exteriorizar a energia, abençoando o cosmos, para estar em paz com todos. Isso melhora o ambiente, aumenta a sua lucidez extrafísica, melhora todo mundo. Porque na projeção é que é o arranca-rabo, é o pega para capar, é a coisa séria, é o tira-tema último, que a pessoa saiu do corpo. A maioria morre de medo. Ele vai ver a realidade. É um erro total.
A hora que morreu de medo, quer dizer, como é que fica? A realidade se descortina. Você entende? Então é necessário a pessoa esterilizar a energia. A energia é básica. Uma intenção boa, uma vontade firme, inquebrantável. Esse é que é o caminho. Professor Valdo, completando isso que ele falou, quando a gente está com boa intenção, porque você carrega o pensene no PEN, e aí por isso que ele é superior ao pensene do assediador? Não, não é só por isso não. É porque, presta atenção, na hora que um assediador tem uma intenção ruim, ele acessa qual central extrafísica? Baratosfera. Chama-se baratrosfera. Agora, veja, na hora que a pessoa pensa com intenção boa, ele acessa qual? Se ele não acessa, o que é que eu desejaria acessar? Só isso aí já liquida com tudo. É isso que eu estava falando, micro-onda do cosmos. O que é que você está? Qual a intenção? Por isso que esse negócio aqui, intenção reta, que eu estou falando, é importante, né? O negócio é muito sério. Então tem a ver mais com a entrada no fluxo do cosmos, né? Que aí ele... Essa expressão é muito usada desde a antiguidade, intenção reta, sabe? Isso é dos gregos. Isso aqui, ó, podia ser colocado lá nas 500, entende? Mais uma pergunta. Que o negócio é sério, das coisas que nós fazemos aqui, tudo devia ter intenção reta. Mais uma perguntinha. No paradoxo, o senhor coloca da intenção reta reverberar nas intenções das consciências próximas. O paradoxo aí é porque é o reto contra a reverberação, que é circular? Pois é, mas olha, reverberar. É circular. Você sabe o que é que reverbera? É justamente isso que eu estava falando aí. Agora veja, você está com a intenção reta e você mexe com a energia todo dia com a sua tenets. A hora que aparece o assediador, você joga aquilo, vai reverberar aonde? Na central extrafísica de energia. Aquilo vem para você. Como é que fica? A assistência do assunto, não tem outro jeito. Então veja, o paradoxo da intenção reta reverberar nas intenções das consciências próximas. Entendi agora. Ele mexe com todo mundo que está aí, inclusive com o assediador que a gente estava falando. Agora, o problema é esse. Porque a intenção é dele para fora. Quem tem a intenção de fato reta, supera o outro que não tem. Tá. Isso aqui é a base. Entendi. Então, o problema de moral não é assim, apenas para inglês ver, à toa. O problema de moral, de cosmoética, é um bom negócio. É o negócio mais inteligente que tem. É o produto melhor que já fabricado até agora. A gente tem que entender a cosmoética por esse aspecto. Se a pessoa começa a entender, a intenção reta aparece. Mas, agora, nessa intenção reta, quais seriam os traços que são inevitáveis que a pessoa tenha para que ela funcione, ela tenha a verticalidade autopensênica? Por exemplo... Não, o problema dela todo é o que ela faz. Então, o ideal, se você está querendo o ideal, é uma pessoa que tem a linealidade correta da pensenização. Mas então ela tem que ter, por exemplo, inteligência lógico-matemática desenvolvida, ela teria que ter Isso, desenvolvida. A maioria tem, pelo menos uma boa parte disso, acima da média. Tá. Ela não pode ser um robô, uma consciência robótica, que está por aí, da massa humana impensante. Por exemplo... Essa você não pode esperar a intenção reta dela. É o povo de Brasília, essa turma, esses líderes políticos atuais do Brasil, a maioria deles. Então, se a gente for você pegar... não pode pensar a intenção reta com esse povo. A intenção reta, se a gente for pegar assim, ela teria que ter uma inteligência lógico-matemática desenvolvida, uma inteligência analógica mais desenvolvida... Não, quanto mais ela desenvolver isso que você já sabe, melhor. Mas não precisa disso. Não precisa? Não. O processo é a intenção dela. E o problema da energia. Agora, quanto mais ela souber o processo de parapsiquismo, o problema intelectual, que ela seja polimática, erudita,
nesses temas mais prioritários da evolução, por exemplo, na inteligência evolutiva, sai de baixo. Então, quando você fala essa Ela aí pode chegar até na mega euforização, brincando, ou seja, com o pé nas costas. entender, essa maneira de pensar, pensamento reto, ele não é tão relacionado a... Então, esse processo de fazer associações, de pensar, é mais a intenção da pessoa, permanente, seria isso? É um processo de intenção. O permanente é que fixa o que a pessoa é. Isso é outra coisa. Quando nós estamos falando da pessoa assim, é porque ela já veio assim. Sim, mas... Ela já fixou aquilo. Então, por exemplo, na condição de ter uma UFIEX, de chegar na desperticidade, é inevitável que ela tenha essa intencionalidade. Isso aí não tem, sem isso nós estamos falando, ninguém chega lá, não. Mas tem que ser permanente, então, ela não... Por exemplo, a pessoa ela pode obter até o complexo, sem isso. Porque às vezes o complexo dela é menor, é low profile. Entende? É de desconto, menorzinho. Agora, a autopensinidade, essa aí, permanente, reta, retilínea, ela, para a UFIEX, por exemplo, ela é inevitável ou ainda a pessoa chega na UFIEX? A UFIEX não tem jeito, não. Não tem jeito. Não tem jeito, porque o processo sai muito da pessoa. Então, uma pessoa que... A UFIEX é muito egocêntrica, altruísta. É o paradoxo. Você tem que entender isso. Então, a pessoa chega na UFIEX, mesmo... É a coisa mais altruísta do egocentrismo. É a UFIEX. Porque tudo depende da pessoa, está lá com ele, e ao mesmo tempo não tem nada dele. Então você veja como é que tem a torcedura mental dessa pessoa para sustentar o processo. Agora é muito engraçado o FIEX, você sabe que eu falo assim, ó, hoje eu não falei o FIEX, estou falando agora. Eu sinto aqui um espanho de energia, na mesma hora vem aquele negócio. Ó. Aqui. Você sabe como é que é aquele negócio, como é que é o negócio lá de receber o oxigênio, do barométrico? É aquilo. Sabe como é que é? É engraçado isso, é. Agora veja, isso mostra que eu estou em dia. É como se eu estivesse checando o trabalho, você está entendendo como é que é? Agora, eu não falei por mim, foi você que suscitou o assunto, foi tocando, veio. Você entendeu como é que é? Como é que o negócio é? Tudo automático? Tudo funciona assim. Professor. Eu acho também que eu estou sendo assistido, porque hoje o Roberto está aqui pertinho e tal, ampliou o negócio, potencializou tudo. Professor, à sua direita. O senhor considera que esse novo amparador que o senhor tem mencionado, o Hércules, ele tenha essas competências que o senhor está colocando para a gente agora? Assim, essa força de vontade? Mas tem outras coisas que nós ignoramos, né? Com respeito à energia. Ele tem coisa que ele mexe com a energia que a gente ainda não entende bem. Deve ser coisa desses teleguiado autocrítico, alto nível e tal. Coisa que a gente não entende. Ele ultrapassa isso aí. Ele sobrepuja. Entende? Ele é mais do que isso. Mas então ele, só dentro disso, então a pessoa chegaria na questão de UFIEX que eu estava querendo entender, era algumas as questões de pensamento, de quedas de produtividade, de erros, por exemplo, que eu fico pensando que eu cometo, eu já tenho que chegar num momento que aquilo não existe mais. Não, vai chegando um ponto que você começa a dominar tudo. E tudo dominado. Agora, o que tem que combater mais é o conflito. Professor. Conflito. Entende? Principalmente a autoconflitividade. Mesmo quando esse conflito não é diretamente a você, mas que os outros vêm em cima de você e aquilo dá ressonância. Isso tem que desaparecer também. Tá certo? Professor, sim. Aqui é a Rosa. Aqui é a Rosa na sua frente. É? Aqui. Professor, a intenção reta já está embutido nela o discernimento e a cosmoética? Aí depende, né?
que a pessoa pode ter intenção reta para alguma coisa muito específica só para aquilo naquele momento evolutivo. Isso varia. Pois é, mas naquele aspecto, se ela tem intenção retilínea, ela já, embora que seja só nesse aspecto, que ela ainda não Você tem que ver o seguinte, qual é o universo da sua intenção naquele momento evolutivo? Isso é que a gente tem que ver. Por exemplo, esse universo vai classificar a qualificação da sua intencionalidade. abrir mão de uma situação, abrir mão de um bem, com Não, isso intenção tudo retilínea. acaba. Quando tem intenção, isso já não existe. Sei. Já está embutido aí o Já está ali, é óbvio. Agora, o problema é ver o alcance, qual a panorâmica disso, o universo que se manifesta, qual o contexto real da qualificação, da estrutura dessa intenção. Entende? Agora, veja, a intenção boa é um caso que, com o tempo, ela propaga, ela domina, ela monopoliza, ela, vamos dizer, fica na superintendência do seu processo de vida. Então, ela é da supremacia do ego. Você entendeu o que quer dizer? E professor... Ela sobrepuja tudo que existe, fica ali. A intenção reta é justamente isso. Eu fiz esse verbete aí com 4 páginas para a gente começar a estudar isso. A intencionologia é uma coisa que vocês, nessa vida e nas próximas, vocês vão estudar isso cada vez mais. E vocês vão ver como é que você não sabia nada disso até hoje. Nós não sabemos nada sobre intenção até hoje, é uma vergonha. Por exemplo, uma coisa boa, examine o que é intenção, por exemplo, na psiquiatria, na medicina, na neurociência, nas revistas, o que elas escrevem sobre o processo de intenção. Vê se vocês pescam muita coisa, por exemplo, na internet. A intenção é muito mais do que qualquer coisa que vocês vão achar, porque geralmente o povo estudou isso muito pouco. Eu vejo quando a pessoa tem, digamos assim, flash de intenção boa em determinados momentos que ela faz uma aplicação boa dessa intenção, que ela tem uma cosmovisão do resultado. E quando ela tem cosmovisão do resultado, ela tem discernimento, porque ela não está vendo aquele momento, ela está vendo muito mais além. Rosa, eu estou falando, não é isso? Se você for examinar tudo sobre intencionalidade, intenção por aí afora, você vai ver que falta muita coisa. E eu tenho uma prova disso, baseado nos fatos. Olha o tanto de gente que morre prematuramente com boa intenção. Por quê? Porque não tinha discernimento. Pois é, isso é importante. Eu vi falando isso aqui. As pessoas morrem com boa intenção e boa vontade. O cemitério está assim, ó. Isso é até uma expressão popular. Mas ninguém estuda com profundidade e amplitude o que nós estamos falando de intenção reta. E o discernimento também, existe também o pouco entendimento do discernimento. O discernimento é o conhecimento da situação do momento e do futuro. Isso que é dizer... Com todos os processos prioritários, né? Que envolvam o pensamento naquela hora. Porque discernir normal todo você mundo nunca faz, pode esquecer a prioridade. Então... Uma pessoa pode ter 3 intenções boas. Tem uma que é prioritária para aquele momento evolutivo. Essa é a prioritária, é essa que tem que funcionar. Isso é que tem que ver. Então, por exemplo, ela vê o seguinte: eu posso ajudar 50 pessoas. Eu posso ajudar 5. Eu posso ajudar 2. Agora, na verdade, a minha intenção é boa. Eu posso fazer qualquer uma dessas ajudas. Mas, essas 2, eu vou ajudar de uma maneira real. Mais palpável, mais substancialmente. Mais qualificada, então, né? Mais qualificada, mais cosmoética. O discernimento dessa pessoa vai escolher que ela ajuda só as 2. Porque ali vai ampliar para tudo. Porque senão, né? O resto fica na ilusão. A Tacon, se fosse estudar a Tacon, ia ajudar 50 na mesma hora. Que tem que aparecer. Que a quantidade é importante, eles acham, quer dizer, aparência. Só aparência. Isso tudo é uma semi-alucinação. Porque nós estamos Esses caras todos são semi-alucinados. Por exemplo, a turma que dessoma,
que desencarna, que falece prematuramente, é tudo semi-alucinado. Então, por exemplo, pega esses caras do século XX, que foram os gigantes do século. Uma boa parte deles, um dia desse eu falei aqui, todo mundo tem charuto, cachimbo, cigarro na mão. São todos semi-alucinados. Porque não tem motivo da pessoa colocar um troço desse na boca. Agora veja, eu pequenininho examinava aquilo, então os meninos vinham ensinar como é que fazia cigarro com um talo de chuchu. Eu falei assim, gente, isso eu não vejo razão. Vocês me arranjam a razão, eu não estou vendo por quê. A gente começar a soltar fumaça pela boca, esse negócio não está correto, não dá. Eu nunca consegui enfrentar. É lógico, isso já vem de vidas anteriores, né? Então você pensa bem só, uma coisa tão simples, fumar. Agora hoje, nesse nosso, até que enfim, no século XXI, eles começaram a condenar o negócio, já não pode fumar até em certos espaços públicos, que é uma coisa fora de série isso aí. Então o problema do tabagismo hoje é um fato. Professor, outra dificuldade de conceito, por exemplo, nós estamos estudando lá no complementário, Max Fraternidade. Se eu tiver errado, só me corrija, por favor. Eu vejo Max não na quantidade, e sim na fraternidade, mesmo mínima, qualificada, mas com uma grande intenção. A qualificação da fraternidade. Pois é isso que eu vejo. Qual a qualidade? O adjetivo que você vai dar para a estrutura da fraternidade que você tem. É isso mesmo. A fraternidade, no caso, então, ela seria universalismo, a intercompreensão, o que aconteça o melhor para todos, o código grupal, ou no caso aí, coletivo de cosmoética. Isso é que é a mega fraternidade. Pois é, porque às vezes a gente faz a Max Fraternidade com uma pessoa, com uma qualidade que ela vai se expandir com tanta cosmovisão, digamos assim, com tanto direcionamento, que vai abranger muito mais do que fosse o maior número de pessoas. É lógico. Não é isso? Concorda? O problema todo é você ver sempre a qualificação e colocar na frente da quantidade. Agora, com o passar do tempo, existe uma terceira posição, que é você quantificar a sua qualificação. Uhum. Então, você aumenta a sua qualidade em volume. Aí muda tudo. Uhum. Você não pode perder a natureza e a qualidade daquele da sua primeiro qualificação. momento, né? Uhum. Entendeu? Professor. Agora aqui, há um ano atrás, sofri uma queda, estava em cima de uma banqueta baixa, mexendo no chuveiro, com o piso estava molhado, o banco resvalou para frente e eu caí para trás. No momento senti que flutuava até o chão, não sofri nenhuma lesão. Fiquei muito impressionado, pois estava 30 quilos acima do peso. Pode dar uma explicação? Não, aí às vezes você foi assistida na hora por algum aparador, alguma coisa que tem. Agora, tudo é um caso de pesquisar, né? E ver. Essas coisas podem ocorrer, sim. Assistência na hora. Tem realizado uma bateria de laboratório de mobilidade física vígil. E em relação à letargia, nas palavras do professor, eu estou começando a ouvir o galo cantar, mas ainda não sei aonde. Poderia explanar sobre esses fenômenos? Como se manifesta a preponderância da consciência sobre o soma? É energética? Dominar a letargia ajuda a consciência em quê? Olha, o problema todo é o seguinte: ajuda você a raciocinar com calma, melhora a sua autopensionização retilínea, faz você alcançar um nível de autorreflexão que leva tudo ao melhor, porque sem autorreflexão, nada funciona direito. Tudo que nasce da vida, que seja bom, nasceu de uma autorreflexão. Uma reflexão péssima, negativa, anticosmoética, não cria nada bom. E outra coisa, para chegar numa autorreflexão com profundidade boa, é necessário tempo, a pessoa se dedicar àquilo, ela pensar, é a introspecção, é o solilóquio. A pessoa tem que pensar nisso. Então, você pensa bem na imobilidade física vígil. Os seus pensamentos que você faz hoje
são diferentes daquele primeiro dia que você foi fazer esse exercício. Quais são os pensamentos de hoje? Em que eles são diferentes? O que é que você mudou? O que é o melhor dessa história? É isso que você tem que fazer a pesquisa agora. Examina como é que está. Qual a relação entre a vivência do antepassado de si mesmo e assim do estrangeiro? Olha, tem uma relação enorme. Cada um é mais bobo que o outro. Quer dizer, tanto o cara que é antepassado de si mesmo quanto o da assim do estrangeiro. Quer dizer, são duas patologias bem, né? Comorbidades horroríveis. A pessoa tem que pensar. O antepassado de si mesmo, ele está na mesmex. Então, veja, ele está repetindo as bobagens dele. Agora, o outro que já passou por isso, que está querendo melhorar, ele chega aqui e começa a ver que está tudo igual. E aquilo cria problema para ele, ele não sabe ultrapassar o processo. Isso aí mostra que, né? Agora, assim do estrangeiro, até um certo ponto, está na frente do processo do homem que está como antepassado de si mesmo. Mas agora, os dois são sindrômicos. Ao tomar maior conhecimento da conscienciologia, obtive uma mudança significativa na minha percepção. Rapidamente minha sensibilidade se abriu. Isso me pegou um pouco de surpresa. Sempre senti presença na minha casa, mas agora já consigo visualizar um pouco, sinto que o meu quarto já não é mais o mesmo. Infelizmente, pela minha ignorância, o medo veio junto, mas de forma branda. Tenho certeza de que essa evolução não está agradando a alguns, ou a alguém do outro lado. O que fazer para que as experiências sejam cada vez mais naturais? O que fazer com o assediador que não está gostando nada disso? Ô companheiro, sabe o que eu estou sentindo aqui? É que você é intermissivista. Você já pensou nisso? É intermissivista retardatário. Está na cara aqui, pelo jeito dele aqui, as coisas que eu estou falando. Faça o teste aí da intermissão, do curso intermissivo. Vê como é que é, se você é intermissivista. Se for, o negócio não é só de assédio. O negócio é de posicionamento seu perante a sua programação existencial. É mais sério. Pondera isso que eu estou lhe falando. Sempre sinto algumas vezes no dia, e quase todos os dias, um sentimento muito forte e profundo que dura um certo tempo e depois retorna. Vem do nada e me deixa muito bem. Às vezes me sinto como se não estivesse nem aqui e é tão bom que não sei explicar. O que será isso? Isso é euforia. Tem que ver por que está acontecendo isso. Euforia, como todo fenômeno parapsíquico e às vezes de influência parapsíquica, tem um conteúdo. É necessário ver qual o conteúdo. Qual a intenção dos amparadores em levar você para uma euforia? Deve ter sua razão. Eu acho que eu não preciso de usar mais isso aqui, não. Preciso? Preciso não. Professor, sim. Aqui no ar. Ontem você comentou de manter a descrição em determinados casos em que você não pode falar toda a verdade para a pessoa, né, a respeito dela. Que efeitos, que consequências podem acontecer no caso de se chegar e falar algo a mais que a pessoa não está preparada? Depende do caso, depende da pessoa, depende do contexto. Isso varia infinito. Tem coisa que às vezes é processo emocional, outro é um problema intelectual, outro é um processo familiar, o outro é um processo profissional da pessoa. A gente não pode abrir o olho assim sem mais nem menos. Agora, uma boa parte, vamos dizer aí, mais de 70% desses casos, é devido a problema afetivo que outras pessoas não vão interpretar aquilo corretamente. A reação da pessoa pode ser negativa. Até ela entender. Pode comprometer, por exemplo, uma assistência para um grupo, por exemplo. Você, por exemplo, você não pode chegar para uma família e pessoas de alto gabarito, muito bem situadas na cidade que elas moram, lá no fim do mundo, mas muito bem, tudo socialite. E pessoas prendadas, que mexem com a opção de coisa. Vem o chefe da família e fala com você que ele descobriu, depois de uma idade com 52 anos, que ele é homossexual. E que ele está apaixonado por um rapaz.
Você não pode abrir o jogo e falar isso para a mulher dele, para a filha dele, para o filho dele. Estou te dando um exemplo do que é. Isso aí são esses dramas que se tem, tudo quanto é lado. Outra coisa, são dramas que não vêm escrito em papel. Tem dramas que eles nem mandam na TENEPS. Se mandam, é por linhas travessas, como a gente fala, indiretamente, uma coisa que só eu sei. Você está entendendo? Está dentro de um código. Agora, estou te dando um exemplo. Nesse caso, como é que faz? Agora, como é que eu vou conversar com essa pessoa para ver se a gente controla todo mundo? Porque dessa pessoa depende... Quantas pessoas? Dezenas? Centenas? Milhares? Acapite. Isso eu estou dando um exemplo desses dramas íntimos. Tem um monte desse nível. Você está entendendo como é que é? Agora, existem os dramas piores ainda, e paradoxais. O homem vem e conta uma coisa para você. Depois vem a mulher dele, que é a esposa, e conta outra coisa dela, que é diferente daquilo. Os dois não sabem do outro o que quer que se passe. Agora, você fica, aí vamos atrás do amparador, vamos ver o processo da justiça salomônica, fala, explica, chega os dois, aí a gente começa a estudar a contagem regressiva, 1, 2, 3, por quê? Vem um trem de lá, vem outro trem de cá, eu estou em cima, já vi que eles vão atravessar o túnel, vão bater um contra o outro. Então, a contagem regressiva, nesse caso, você tem que tomar atitude. Agora, pior, você já entrou dentro do páreo. Você está dentro daquele contexto. Sua responsabilidade fica enorme. Isso eu estou só te dando mais um casinho, só para você ter uma ideia. Entendeu? Agora, há casos assim que às vezes acertam tudo. Lembra daquele caso que eu contei para vocês, porque o caso daquela senhora socialite de Uberaba, que tinha um negócio de mascar fumo de goiano, quer dizer, o mais bravo que havia, aquele deslindei tudo, resolveu tudo, acertou tudo. Agora, o melhor da história, eu virei para ela assim, nunca revele nada disso para ninguém. Já que você escondeu até agora, para que falar isso depois? Ao que tudo indica, fisicamente falando, quem sabe desse caso é só essa mulher e eu. Ninguém mais. Agora, é lógico, tem assediador, tinha um monte de gente, mas ninguém nunca veio. No geral, a pessoa... Ela... Agora, outra coisa. No movimento espírita, eu testava os médiums, que eu trabalhava com eles, que eu fiz muito teste, tudo quanto é coisa de mediunidade, efeito físico, psicofonia, psicografia, tudo você pensar. Agora, o que se passa? Um dos testes que eu tinha era deixar, não, você é médium? Sou. Você é médium o quê? Não, eu sou psicofone. Ah, você incorpora. E as consciências vêm, fala, tá, ok. Então, eu esperava, num determinado ponto, falei assim, ó, você vai concentrar bem aqui, que tem um caso aqui dessa pessoa assim. Então, a pessoa tinha um problema desse que só eu e ela sabíamos. Se vai comunicar uma consciência que fala sobre aquilo, aquilo é real. A pessoa é a grande médium psicofone. Agora, dos médios, a maioria que eu testei nesse sentido, os melhores médios eram as mulheres. Porque a hora que vem com isso, acabou, eu tiro a tema. Haste teste. Fica tudo claro, não tem jeito. Entende? Agora veja, aí a gente começa a examinar. O comunicante era assediador ou era um benfeitor? Tudo aí entra o jogo, né? Para ver como é que fica. A maioria são assediadores. E outra coisa, na hora que ele chega, ele já coloca aquilo para liquidar com tudo, que é para derrubar o castelo de carta na hora. Então não fica nada, nem pedra sobre pedra. Tudo isso eu já vi. Você agora está começando a entender porque que é que tem essas coisas e a sutileza disso. Eu não estou contando nada aí não, eu estou mostrando alguma coisa do iceberg desse tamanhozinho.
A coisa é muito mais séria do que a gente pensa. No geral, a pessoa envolvida, ela está ciente. Como é que é? No geral, a pessoa envolvida na questão, ela está ciente da verdade e tudo mais. Ela está, mas não é bem assim, porque a pessoa que está sofrendo quente dentro daquele processo, nem sempre ela tem discernimento para avaliar o processo real. Ela só vê aquilo que diz respeito a ela, aquilo que faz mal para ela, aquilo que está chateando, que está criando problema. Então, o discernimento é muito difícil aí. Você entendeu, né, o nível disso? Valdo, Sim. Aqui em cima no B. Professor, em resultado aí dos processos de comemoração aí do Chico Xavier, eu recebi duas perguntas de duas pessoas. Tentei responder, mas voltaram novas perguntas, então eu achei melhor talvez fazer essas perguntas aqui e depois pedir para essas pessoas assistirem aí o vídeo da tertúlia. Ok. A primeira seria sobre a Otília Diogo, que foi aquela médium lá dos eventos de Uberaba de 1964. Então a pergunta seria, ela era uma médium autêntica? E aqueles eventos foram reais ou foram fraudulentos? O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar como é que foi. Essa Otília Diogo não era conhecida nem do Chico, nem de mim. Aí teve uma revista, que o nome é daquelas tipo Fatos e Fotos, uma coisa dessa, que trouxe uma reportagem sobre o caso dela e a freira que estava materializada, segundo eles. Eu examinei aquilo e falei assim, é difícil da gente admitir isso aqui, hein? Falei com o Chico. O Chico falou assim, que tal a gente fazer pesquisa dessa também? Vamos fazer pesquisa dela. Eu falei assim, bom, nós estávamos no Rio. Eu comprei a revista em Ipanema. Aí eu falei assim, então nós temos que ir embora para Uberaba para fazer o teste, entrar em contato com essa senhora, saber quem é, como é que é, para fazer o teste. Agora, com isso nós não falamos nem que ela era fajuta e nem que era real. Você está entendendo? Nós queríamos era fazer pesquisa. Eu vivia fazer pesquisa de médio, tudo quanto é jeito. Do jeito que eu estava falando aqui, ó, eu nunca falei aqui muito das pesquisas que eu fiz, por exemplo, com médico psicógrafo. Um monte deles. E muita bobagem, muita coisa certa que a gente pescou com isso. Agora, então, veja. A partir disso, então, o que nós fizemos? Pegamos as malas e voltamos para Uberaba. E lá nós começamos a articular o povo, começamos a entrar em contato com essa senhora para ver se ela topava fazer uma pesquisa junto com os médicos que eram meus amigos. Eu tinha 17 médicos que trabalhavam comigo nessas pesquisas. 17. Aí, então, a gente faz. Mas um amigo do Chico, que era repórter, ficou sabendo que nós estávamos fazendo aquilo, falou assim, a Cruzeiro pode ir aí, com tudo quanto é aparelhagem, eu falei assim, ó, seria bom vocês arranjarem infravermelho, arranjar tudo aquilo que eu mesmo já sabia, que a gente já usava, aquelas coisas todas, já tinha jeito de tirar fotografia, tipo infravermelho, com aquele negócio. Eu falei assim, ó, nós topamos tudo, nós queremos fazer uma pesquisa. Aí eu abri o meu consultório, fomos arranjar um aparelho de ar-condicionado importado para colocar lá, para baixar a temperatura, para ajudar. Mas eu falei, primeiro eu quero examinar a senhora, vamos ver quem é. Então ela veio com o marido dela, um marido muito simples, uma pessoa muito boa, digna, lá com o negócio junto com ela, e a gente examinou. Eu examinei a moça e falei assim, olha, ela é ectoplasta, realmente é. Agora, sobre o fenômeno, vamos examinar para ver o que é. Aí fizemos a pesquisa. Foi feita lá a reunião. Tinha 6 repórteres lá do Cruzeiro. Quando acabou o negócio, eu quis ouvir cada um deles, rapidinho ali. Tinha uns que falaram assim, não, realmente tem algumas coisas estranhas nela. Agora, eu falei com a turma, mas vocês tiraram as fotos, eu estou interessado nisso. Ela é fajuta ou não é? Vamos ver como é que é esse negócio. Porque o processo todo é esse. Vamos ver como é que é isso. Porque isso de aparecer aqui, vocês sabem. Eu sei como é que é esse processo de fajutagem. O que eu tenho visto mais aqui é médio farsante e mistificador. Então, isso saiu. 1, 2 dias depois daquilo, esse repórter, que era amigo do Chico, chama ele lá e me chama ao telefone. E fala para mim assim, Valdo, nós examinamos
tem muita coisa. A fajutagem mesmo. O negócio lá tem fotografia que não está certa, etc. Tal. Falei assim, então, nós agora podemos falar. Falei assim, não, mas o melhor é vocês não falar pelo seguinte, o Cruzeiro resolveu vender as revistas através disso. Eles vão fazer o escândalo, vão fazer uma tempestade publicitária. Eles não vão fazer isso em cima do Chico, porque o Chico é um mito. Naquela ocasião, a Brigitte Bardot vinha para o Cabo Frio, que negócio. Então ele falou assim, é igualzinho a Brigitte que está chegando aí. A gente não vai combater a Brigitte, tem que falar a favor dela. No Chico, a mesma coisa. Agora, se nós precisarmos de falar, Val, nós vamos falar sobre você. A tempestade vai ser sobre você. Porque você é que é o dono do consultório. Você que articulou tudo para fazer a experiência. Aí eu falei com ele, vem cá, você sabe bem o que você está falando? A desonestidade desse processo? Assim, sei, mas veja, Valdo, eu aqui dentro eu sou um. Mas são eles que dominaram, eles decidiram fazer isso, eles vão fazer um escândalo em cima do assunto. Não tem jeito. Assim, e como é que vai ser? Assim, olha, a turma acha que o melhor é vocês dois sumirem. Durante a temporada, se desapareça. Por quê? Vai ser uma tempestade em cima do processo. E nós vamos usar muito seu nome nessa história toda para saber. Agora, a hora que ele falou isso, o Chico está lá, eu repetindo os negócios tudo para o Chico, isso, a gente Uberaba, eu viro para ele, quando aquilo muda assim, tudo na minha frente, eu vejo o que vai acontecer com ele. Aí eu comecei a falar por telefone, escuta, eu estou vendo aqui o que vai acontecer. Vocês vão vender muita revista, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Todos vocês, vai haver briga, vai haver processo. Olha, do jeito que eu estou vendo, vai ficar pedra sobre pedra, pode ter, até morte capaz de acontecer com isso. Estou vendo coisas horríveis nesse processo. Com isso, eu não quero ser a caçamba do terror e nem boca de safo. Mas eu estou vendo a coisa na minha frente. Olha bem o que vocês vão fazer. Assim, Valdo, não adianta nada falar essas coisas para esse povo, porque eles não admitem isso, você sabe. Eles querem vender a revista. Agora, o que acontece? A partir daquilo, então, eles publicaram 14 edições sobre o assunto. Entende? A primeira edição tinha até na capa a fotografia. E eles deixando o negócio na dúvida para ver como é que era para causar celeuma. E nós sumimos. Nós fomos para uma fazenda no sul de Goiás, de um amigo nosso, e ficamos lá. De cara, nós ficamos lá quase 10 dias. Lá na Mateira, a fazenda da Mateira. Na área da Mateira, no sul de Goiás. Depois nós viajamos para outro lugar para não aparecer, porque era uma bagunça a situação toda. Aí começaram as brigas todas do processo, para saber o que era. Nem o Chico, nem eu, nunca falamos o que é que tinha naquilo. Agora, o que se passa? Depois disso, a gente viu a moça e ela subiu vinho, porque ela ficou conhecida no Brasil, até no exterior com aquilo. Foram vendidas das revistas 14.550.000 exemplares. Eu tenho as revistas tudo guardadas, uma boa parte delas aí, alguns exemplares desse negócio. Outra coisa também, aquilo durou 4 meses. Foi de fevereiro até mais ou menos maio, junho de 1964. A tempestade continuou. Eu nunca falei nem a favor nem contra. Deixamos o negócio para ver o que acontecia. Agora, eles eram tão danados que, na época que o cara falou, ele falou assim, olha, estou me falando aqui para te dizer, Valdo, que isso vai ser bom para você. Você é uma pessoa que não é conhecida, você vai ficar conhecida até no exterior. Agora, veja, a imoralidade deles. Se eu fosse entrar naquilo, o que ia acontecer? Eu tinha que combater todo mundo. Todos os repórteres, a situação toda, eu ia lutar contra o condomínio acionário. Aquele povo todo, tinha até senador no meio deles. Você sabe que depois teve até morte. Teve um tal Balgarter que saiu disso aí, que mataram o cara, que não sei o quê. Do jeitinho que eu falei. Aquilo passou alguns poucos anos depois, eu vi que o negócio desmoronou, tudo acabou, a revista acabou tudo. Agora, tudo foi por causa dessa fajutagem. Mas, Val, agora, conclusão. A moça tinha efeito físico, mas ela fraudava. Isso é que é a minha conclusão. Ela fraudava, sim. E depois, ela ficou doida para arranjar namorado.
teve isso também depois. Ela estava interessada em homem. O marido dela é um grande cara. Eu gostei tanto do marido dela com as coisas todas que uma vez me deram um terno de linho 120. 120 é aquele que eles falam, que tem 120 linhas no centímetro quadrado. E como eu tinha mais ou menos a mesma biótipo, entende? Constituição igual a minha, eu vi que ele estava precisando de uma apresentação, uma coisa que ele ia fazer, eu dei o meu terno para ele, para vocês terem uma ideia. O Chico falou, mas você vai dar, meu filho, esse terno fora de série que você ganhou? Eu falei assim, Chico, eu não preciso usar esse terno, agora ele precisa, ele tem que fazer uma apresentação, o homem. Ele ficou felicíssimo com o meu terno de linho 120, lógico, branco, fora de série. Nunca pude esquecer isso. Agora, a mulher, a gente viu que ela ficou toda perturbada. A segunda... E o negócio piorou mais depois. A segunda pergunta seria sobre o processo das eventuais fraudes que o Chico Xavier teria cometido. Sim. Isso aí é outra coisa. O Chico gostava de fazer pesquisa com as outras pessoas. Foi isso que nós estávamos fazendo com essa Otília Diogo. Você está entendendo? É outra coisa. Vocês sabem que esse negócio da Otília Diogo, escreveram livros, muita gente veio defender a gente, todo mundo, porque a nossa intenção não tem nada a ver com aquele negócio. Você vai pesquisar um médico, você responde por aquilo que você viu na hora. Antes ou depois, você não tem nada a ver com isso. Agora, se você não pegar tudo que é médico que aparece, você não pesquisa ninguém. Você vai pegar 10 médicos, às vezes 8 deles fraudam. O que é? Você está pesquisando, você mete o pau. Eu mesmo, depois eu fiz pesquisa, depois que deixei o movimento espírita, com dezenas de médicos, eu fui para ver até o lado de Paula, nas Filipinas. O povo não entende nada disso, eles não sabem da minha vida. Agora, o que é que se passa? Eu vi, por exemplo, o Thomas Grimoto. O homem tem ectoplasma fora de série, mas ele também fraudava. E daí? O Mirabelli foi fora de série, os maiores médicos que o Brasil já teve. Eu estudei tudo sobre o Mirabelli. No fim da vida, ele estava fraudando. Como é que é isso? Então você tem que ver. Agora, eu sigo, e é para esse povo aí que precisa de ouvir, é isso, que Allan Kardec falou mais ou menos uma sentença da seguinte maneira: é melhor, o ideal é a pessoa rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Isso é que era isso aí me ensinaram nas aulas de moral cristã, no catecismo espírita. Eu nunca pude esquecer, era isso que eu sempre levei. Então, eu sempre tive uma verdadeira antipatia pelo processo da mentiraria. Então, eu sempre combati isso. Agora, o que se passa com o Chico? Eu não conhecia bem o Chico, aquilo foi desenvolvendo, a situação toda. Mas quando eu já levei ele para lá, eu já tinha feito algumas experiências com ele na questão de psicografia. Mas aí, o que se passa? Ele, quando a gente instalou tudo, já tinha comunhão espírita cristã em Uberaba, a gente já tinha uma casa, aquela coisa toda, minha mãe estava lá, ajudava a gente. Naquela ocasião tinha até a Ana, que fazia comida para a gente, que era de casa, fora de série, a moça e tal. O que se passa? Eu vi que ele estava fazendo umas sessões que eu não participava, que eram sessões da Sheila, que eu chamava. Sessões, e às vezes eles falavam dos perfumes da Sheila. Eu falei assim, eu não vou nisso, que é ele que está fazendo. Eu não via que o Chico tivesse olorização, que é esse fenômeno, e que nem ele tivesse esse nível de capacidade de ectoplasmia dos outros médicos. Eu nunca vi isso nele. Então, eu nunca participei daquilo. Mas, um dia, como era a casa, aquele negócio todo, um dia ele saiu, foi lá para ver um negócio no correio, não sei o que, na cidade. Eu estava atendendo os outros, quando eu acabei de atender, fui em casa, cheguei, o armário dele estava com a porta aberta. Eu então fui lá para fechar a porta do armário. A hora que eu fui fechar a porta do armário, eu vi um saco cheio de frasco. Eu falei assim, o que é isso? Aí fui olhar, estava aquele cheiro de rosa. Aí fui olhar o que era, como é que eram os troços, aquele monte de frasco. Tinha alguns que estavam cheios, tinha muitos que estavam vazios. Aí eu comecei a analisar os negócios. Eu disse, eu não estou entendendo o que o Chico faz com isso. Como é que eu nunca vi essas coisas? Aí, examinei tudo, tipo detetive, caladinho, em casa, vendo o que é que se passava. E chamei ele de lado.
depois que eu verifiquei tudo. Ele arranjava os frascos, presta atenção, e hoje, aí na internet, tem lá um cara que viu isso também, escreveu lá. Naqueles dados lá que me deram aí sobre os blogs do povo, tem um cara lá que está falando a mesma coisa que eu vi. O problema é o seguinte, o que eu averiguei na ocasião? Que ele usava os perfumes que eram comprados na Viário de Ouro, em São Paulo. O perfume era de rosa. Rosa era o perfume dessa ex-enfermeira da guerra, que era a Sheila, a irmã Sheila, como eles chamavam. Agora, o que se passa? Existe um pequeno objeto que coloca perfume dentro, você aperta assim e aquilo exala na hora. Tudo indica que é o que ele usava lá na história. Agora, o que eu vi que ele usava é que ele depois pegava aqueles frascos e julgava nos barrancados da mata do Carrinho, que a tinha lá até hoje. E que esse homem falou que ele é que era um dos taxistas que levava o Chico para julgar fora. E ele foi lá e foi examinar e viu que era tudo Viário de Ouro, os frascos do perfume, tudo de rosa, porque aquilo tudo ficou impregnado, cheirava tudo o negócio. Agora, o que é que se passa? A hora que eu vi aquilo tudo, eu então chego para o Chico e falo assim, eu quero combinar uma coisa com você. Que eu já tinha um trato com ele, que eu ia trabalhar e ajudar tudo para expandir as coisas dele toda, mas ele já sabia que eu era contra tudo quanto era mistificação e farsa. Que eu não tinha temperamento, eu tinha uma verdadeira idiosincrasia a esse processo. Eu já sabia porque eu só estudava fenômeno desde pequeno. Esse negócio das 99 verdades e uma mentira, eu já falava isso todo dia, eu sabia. Aí o Chico, na minha frente, começou a chorar. Eu falei assim, Chico, eu não quero fazer você chorar. A única coisa então que eu te peço é o seguinte, a minha intenção não é essa, eu nunca mais vou fazer advertência nenhuma, nem combinar com você qualquer coisa aqui, mas tem uma coisa, eu nunca vou participar dessas sessões. Você pode fazer o que você quiser, nessas eu não entro. Aí eu falo assim, mas meu filho, eu não posso desencorajar essas pessoas, todas elas confiam, isso aí ajuda tanta gente com a situação toda. Eu falei assim, Chico, você é autêntico nessa sua psicografia, nas coisas que nós recebemos, esse negócio todo, não precisa disso. As consciências são muito avançadas, esses espíritos encarnados são bons, vocês são bem intencionados, a gente não precisa estar fazendo fajutagem, sujeira nessa história. Para que uma farsa nesse negócio? Eu falei assim, não, mas esse povo, eu não consigo viver sem esse processo. Aí eu falei assim, então, ó, você segue, nessa eu não estou. Agora, isso, quando aconteceu, ele já estava instalado em Uberaba, as coisas estavam tudo daquele jeito, ele ainda fez muitas sessões da Sheila enquanto eu estava lá. Vocês nunca viram fotografia minha com qualquer sessão dessa com ele na Sheila. No entanto, as outras de sessão pública de psicografia, tem milhares delas por aí, que essa eu participava. Agora, o que se passa? Uma coisa era o Chico Xavier com esse processo de mistificação a respeito, porque ele queria ajudar os outros. A intenção dele era boa, mas não tinha discernimento nenhum, é aquilo que nós estávamos falando. E outra coisa, é ele participar sendo os outros médiums. Ele fez pesquisa, inclusive com o Peixotinho, que era autêntico, que tinha ectoplasmia, tudo isso. Ele fez com muitos outros. Ele viu muito processo de efeito físico com outras pessoas. Agora, o problema é esse dele. O povo aí na internet está pensando que as duas coisas é uma coisa só, não tem nada que ver. São coisas diferentes. Agora, o que se passa? Eu, a partir daquele dia, eu vi e falei assim, eu não posso confiar nas coisas todas dele. Eu vou ajudar em tudo que eu posso, até o dia que eu vou deixar tudo isso. Naquela ocasião, ele já sabia. Porque quando nós começamos a trabalhar, eu falei com ele, você não espere que eu vou ficar o resto da vida com você. E eu ainda falei com ele bem claro a situação da seguinte maneira, ele admitia tudo isso. Agora, eu penso que lá no fundo, ele esperava que eu fosse mudar com o tempo, devido à parafernália daquele monte de gente, a liderança do trabalho de assistência nosso. Mas eu falei assim, eu não vou. O meu problema é estudar o processo de fenômeno pelo lado científico, ver o caso de discernimento, de racionalidade, de lógica. Eu quero é ver por esse aspecto, porque a ciência é o menos pior dessas linhas de conhecimento todas que tem por aí. Não é nem a filosofia, nem a religião para mim, nem a arte.
O processo é a ciência. Então eu falei com ele, a minha diferença, o meu argumento com ele me reconheceu na seguinte maneira. Eu falei assim, olha, Chico, veja bem você. Você, ele se chama de Chico Xavier. Você não fez nem o curso primário. Agora, eu não, eles me chamam de Valdo Vieira, meu nome inteiro, eu não tenho apelido aqui. Outra coisa, eu estou terminando o meu, naquela ocasião eu já estava terminando, já estava no fim. Eu estou terminando meu 2º ano de curso superior. A minha responsabilidade nessa minha vida é enorme, você não tem. Você não chegou a estudar, você pode fazer essas suas coisas do jeito que você quer aí e levar isso tudo pela tarefa da consolação. Mas eu não estou nessa. Eu tenho que entrar na tarefa do esclarecimento. Eu já fiz, são 2 cursos superiores, eu tenho que responder por isso. Como é que fica a minha programação de vida? Como é que fica isso? Então, eu comecei a falar para ele, olha, o Espiritismo fala muito em tarefa da consolação. Eu sou da tarefa do esclarecimento. Não adianta esse povo torcer a barra e dizer que o Espiritismo está fazendo tarefa de esquecimento. Não está. Na hora que você pode fraudar nas reuniões da Sheila, mostra que não tem esclarecimento nisso. Então, as 99 verdades e uma mentira já foram para o espaço há muito tempo. Allan Kardec está no buraco há muito tempo. Essa é a minha realidade com o Chico. Agora, veja, eu estou calado esses anos todos. Quando ele viveu, eu estou aí. Eu falei para ele, eu não vou falar nada disso. Agora, se amanhã começarem a vir em cima de mim para falar, você sabe, eu vou ser obrigado a abrir um jogo dessa história toda. É o que está acontecendo agora. Vieram em cima de mim, depois do centenário, o homem já dessomou faz 8 anos, essa situação toda, hoje ele está bem, ele cumpriu as coisas que ele queria, eu cumpri a minha tarefa com ele, que era de melhorar o processo da vida dele, de tirar do maior escândalo dele. Esse povo todo está fazendo isso, está fazendo filme, fazendo livro, fazendo reportagem, fazendo artigos e tudo quanto é jeito aí. A maioria está evitando que eu tirei o Chico da pior condição que ele estava na vida dele, só buscando, chorando de dia e de noite lá comigo. E levei para Uberaba, foi eu que levei. Os primeiros 9 postos que levaram para lá, eu tirei dinheiro do meu bolso para fazer aquilo. Eu não tinha muito dinheiro. O povo não sabe disso, mas os amparadores sabem. Emmanuel sabia disso. Esse povo todo sabia disso, por isso que eles me deram força. Agora, vem, esse povo tudo aí interpretando as coisas ao modo deles. Não viveram nada, não viram nada, não estudaram nada. Agora, veja, está tudo igual a turma do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro criou uma escola de mentiraria. Tudo criado por eles. Foi uma vergonha aquilo tudo que eles fizeram. Valdir, a última questão é que um deles, que mandou as perguntas, comentou que meias verdades são mentiras inteiras. Né? Então, até eu estou de pleno acordo, é o caso de Allan Kardec. Mas nós não podemos. Se você começar a ficar e querer a verdade como sendo básica, você não vive com ninguém. Presta atenção. Eu via que o Chico era bem intencionado, estava fazendo bem, melhor que a maioria do povo que eu conhecia, os médicos todos. Eu vou ajudar o homem, por que não? Agora, isso de defeito, quem é que não tem defeito? Essa pessoa que falou, ele é perfeito? Ele é serenão? A verdade é muito difícil. Difícil de falar, difícil de viver, difícil de exemplificar, difícil de comprovar. A gente tem que fazer muita experiência para chegar nisso. A minha vida toda foi baseada nisso. E outra coisa, eu tenho a verdade relativa de ponta. Eu não penso na verdade absoluta, que isso não existe. Mas agora, a verdade relativa daquele momento evolutivo, tem. Naquele momento, eu fiz o que eu pude com o Chico Xavier. Agora veja, tudo que ele queria, a gente obteve. O Espiritismo aumentou, nós levamos o Espiritismo para a Europa, para os Estados Unidos, estivemos no Site News juntos, tudo eu falei que eu ia mexer com esses meus amigos dentro da Europa, porque naquela ocasião eu já tinha publicado até artigo meu na Europa. Tivemos com o comandante lá, a turma lá da Rua do Sadito, em Portugal. Implantamos o negócio lá com o nosso amigo, lá nos Estados Unidos, um centro espiritualista. Publicamos um livro lá na Philosophical Library,
que é das mais sérias e cotadas dos Estados Unidos, nisso, tem lá o nosso livro, mediúnico, coisa que eles nunca tinham feito. Olha só, o que é que nós não conseguimos dentro disso? Outra coisa, todo o trabalho do Chico aumentou com isso, as nossas assistências, o processo de distribuição de tudo que a gente fazia em matéria de TACOM aumentou demais. O próprio Cruzeiro fez reportagem lá conosco, com 17 mil pessoas que a gente assistia de 3 em 3 meses. Outra coisa também séria, o Chico queria aumentar o número de livros, comigo as coisas aumentaram demais. Teve ano lá que a gente publicou 17 títulos num ano só para você ter uma ideia. Agora, eu publiquei com ele, em parceria, só eu, 17 livros. Fora isso, eu publiquei mais 9 livros. Ao todo, são 26 que eu publiquei psicografado. Foi livro psicografado. Agora, o meu problema para essa turma é pensar o seguinte, o que eu queria era trabalhar com intermissivista. No Espiritismo, a maioria não são intermissivistas. Os que eram, saíram de lá e me acompanharam. Intermissivista é aquela consciência que durante a intermissão, antes dele renascer, ele fez o curso intermissivo. Que são vocês aqui, a maioria são intermissivistas. É isso que interessa. Não é gente de religião, não é gente de iniciação, não é gente de misticismo, é gente de racionalidade, que estão fazendo a PROEX, a programação existencial. Eu estou fazendo o que eu vim cumprir. Agora, o Chico, ele cumpriu tudo. Eu sempre falei, ele é fora de série. Ele é um completista, quer dizer, ele completou tudo que ele veio fazer dentro da tarefa da consolação, que é a TACOM. A tarefa da consolação tem essas coisas todas. São esses caras todos aí, as religiões todas estão aí, os governos às vezes estão fazendo. Por exemplo, o Lula, com todo o processo do PT, com toda a corrupção, está fazendo tarefa da consolação. Esse PAC, essas coisas todas, tudo é tarefa da consolação. Não há verdade de ponta nessa história. Não há esclarecimento em nada disso. É tanto que a educação do Brasil está a zero. Estão tentando agora ver se melhora. Estuda por quê? Porque não tem TARES, não tem a tarefa de esclarecimento. Está mais ou menos claro aí o que a gente quer? Se esse povo quiser, manda fazer perguntas. O melhor para eles seria eles vir aqui e a gente debater. Da boca para o ouvido, olho no olho, mostrar a realidade. Eu estou vivo. Vem aqui esse povo para ver se eu estou gagá, se estou doido, qualquer coisa. Do jeito que eu estava falando aí com o nosso amigo agora há pouco. O problema é esse. Beleza, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que atendeu bem as questões, eu te agradeço aí bastante. Obrigado. Agora aqui, ó, foi anunciado pela Espanha o primeiro transplante total de rosto, cirurgia comandada por João Pérez Barreto, que levou 22 horas e envolveu 30 especialistas. O paciente que passa bem recebeu ossos, vasos sanguíneos e até dentes do doador. A operação aconteceu em março. Com o correr do tempo, haverá um rompimento do psicossoma do receptor no rosto, servindo de teática extrafísica dessa hipótese. O determinismo da face doada não prevalecerá? Não tem nada disso. As energias são outras. Quem já está comandando é o que recebeu o rosto. Não tem nada disso. Não liga para isso não, que está tudo superado. Antes de conhecer a Conscienciologia, fiz 2 projeções com lucidez em minha casa. Vi a presença de um assediador e me assustei. Agora já realizo o EV e a TENEPS, porém, mesmo usando as técnicas de projeção, não consegui mais realizar as projeções com lucidez. O que devo fazer? Olha, você entrou em recesso projetivo. Seria bom você estudar o que é o recesso e os dados das técnicas que tem no Projeciologia. Ele vai dar indicação dos seus próximos passos. No caso da psicografia, a consciência se comunica só com a manifestação física através da mão do médium, ou o médium também ouve o que a consciência passa através da palavra escrita, como se fosse um ditado. O Emmanuel, no filme sobre Chico Xavier, aparece como se fosse prepotente, com túnica de senador romano, praticamente induzindo Chico a psicografar dezenas de livros. Qual foi a sua relação com Emmanuel nas psicografias nas quais ele se comunicou? Não, ele é uma consciência mais ou menos muito viva, sabe das coisas, mas ele ainda trabalhava tipo guia cego, porque tinha muita influência ainda da Igreja Católica. A maior prova disso, a maior evidência, é que depois que o Chico dessomou, ele veio, se despediu de mim e ele já renasceu na Itália.
ele vem numa vida que ele quer trabalhar com a Igreja Católica para ver se melhora essas coisas da Igreja. Ele ainda tem muito débito lá dentro. No caso da psicografia, a consciência se comunica através, então, isso aqui, acho que nós já falamos. Agora aqui, ao analisar as últimas ações do Vaticano, punindo pontífices envolvidos em casos de pedofilia, é correto inferir que se trata de uma tentativa emergencial de mudança no rumo das suas relações internacionais? Existem ações de intencionalidades oblíquas por um lado, mas também reconciliações e resgates possíveis para muitos. Como entender as relações da parapoliticologia versus a política espúria do Vaticano? Olha, o problema é o seguinte, a Igreja tem que renovar. E o problema maior deles, que eles estão sendo acossados, é pela concorrência. Por quê? Os evangélicos, com as coisas todas que eles fazem, estão caminhando mais do que a Igreja Católica. Eles não querem ficar atrás. Por quê? Religião faz uma competição igual de política. É igual uma guerra que eles estabeleceram. Então, possivelmente o Vaticano deve fazer algumas concessões agora, porque eles estão no mato sem cachorro. Eles têm que dar um jeito. Estão numa situação sem saída, tem que arranjar uma solução para isso. E talvez a alternativa vai ser, por exemplo, deixar que os padres casem igual os pastores, né? Talvez seja uma saída. É um jeito. Há alguns anos já pensava em ser vegetariano. E depois de iniciar meus estudos na conscienciologia, me sinto cada vez que consumo carne. Já tomei a decisão, quero ser vegetariano. Mas já me acusar de vegetais também tem consciência, energias. Como me defende de todas as acusações, me inicio na prática. Ainda não citei minha idade, tenho 20 anos, completo 21 no final do ano. Olha, eu sou da dieta frutariana, pensa nisso. Às vezes é uma boa coisa a gente entrar na dieta frutariana, pode ser que seja uma intenção melhor dentro do processo. A intenção reta não seria a gênese da incorruptibilidade? Sim, não há dúvida que é. O senhor conhece a brincadeira do copo? É um fenômeno parapsíquico? Existe alguma consciência nesse experimento? Podemos dizer que isso é um experimento? Olha, conforme a situação, se tem médio ectoplasta mexendo aí com o copo e o alfabeto, pode acontecer fenômeno sim. Essas coisas ocorrem. Mas agora, eu não aconselho as pessoas fazerem isso se elas não têm consciência e conhecimento do processo de parapsiquismo. Por quê? É uma série, isso aí chama, o nome técnico disso, desde o século XIX, é o IA. Sim, chama. O IA. O IJA, em português. Agora, o que é que se passa? Se as pessoas não têm conhecimento disso, o IA pode fazer um assédio violento nas pessoas que participam, principalmente naquelas que têm ectoplastia. Porque o negócio, eles vão em cima a partir daquilo. De modo que é preciso da pessoa fazer isso, sabendo o que se passa, entendendo de ectoplasmia, de efeito físico, de materialização. Senão o negócio pode dar na cabeça das pessoas. Eu estou só lembrando porque eu não recomendo isso para todo mundo, não. O cinema, os fatos, uma opção de coisa aí mostra essa situação, mas isso é negativo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 38 votos presenciais, 13 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Caio, Web Conference Apex, AMI, curso 40 manobras energéticas, Igor, SP2, Cláudio, Editares, lançamento, livro JK, Felipe Mansur e Alexandre Baltazar, palestra Shakes. E antes o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos hoje com 344 inscrições e a gente está dando alguns recados aqui para vocês em função dos próximos meses, maio e junho. Nós temos uma grande saída de amigos, de inscrições que fizeram ano passado essas inscrições. Então, enquanto o Amigo da Enciclopédia está ativo, né, no site, com o pagamento, dentro do prazo, essas pessoas, esses amigos, conseguem fazer a renovação pela internet, no ambiente exclusivo. Então, entra lá em enciclopediadaconscienciologia.org, vai no ambiente exclusivo com login e senha, clica, né, entra no ambiente exclusivo, lá embaixo vai em renovar
e aí você faz o pagamento mesmo pela própria internet. A gente está dando esse recado justamente pela quantidade de pessoas que saem, que expiram o programa agora em maio e junho. E muitas vêm perguntar para nós como fazer a renovação. Então, não espere expirar o prazo da inscrição. Faça a sua renovação durante o período que você está ativo no programa Amigos da Enciclopédia. Lembrando dois movimentos que nós estamos fazendo. Um deles é o Amigos da Serenidade, onde a gente vai sortear vários cursos dia 1º de agosto, a fim de estimular os amigos da enciclopédia a desenvolver o parapsiquismo. Um curso, por exemplo, é Práticas do Parapsiquismo Avançado, doado pelo IPC, um curso de 10 dias, um curso com 2 EPICONs, que vai ser sorteado. O curso Balanço Existencial, de 2011, 40 manobras, 2 vagas para o curso Lexicologia, 1 vaga para o curso ECP1, ECP2, acoplamentário, o Teoria e Prática da Inversão Existencial e um curso doado agora recentemente pela equipe de pesquisadores da pré-IC de Pesquisologia, tá, que vai ser então destinado ao desenvolvimento da pesquisa parapsíquica. Lembrando também que até o dia 30 de abril, agora, quem renovar, quem se inscrever no programa Amigos da Enciclopédia, vai ganhar um bônus de R$50 para ser, então, trocado aqui na Epígrafe por livros da Editares, tá? Somente da editora Editares. É um estímulo também para que nós finalizemos a nossa biblioteca de livros da Editares, tá ok? Lembrando que a inscrição é R$720, pode ser feita em até 12 vezes de R$60, tanto pela internet quanto aqui na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los agora para as 15h30 para a entrevista que acontecerá na Apex, a entrevista com a autora Jaqueline Bittencourt sobre o livro dela, Maternidade e Antimaternidade Lúcida. Ela vai discorrer sobre o tema do livro e vai discutir sobre essa abordagem e a programação existencial. Essa palestra é às 15h30, ela tem uma hora e meia de duração e todos os sábados ela acontece para quem quiser aprofundar em outros temas que também estão disponíveis. O site para acesso é apexinternacional.org. Estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde. O CEEC convida a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso oferece uma oportunidade para nós estarmos exercitando cada uma das manobras básicas de energia separadamente, objetivando aumentar a nossa tecnicidade com relação ao manejo das energias. Esse curso será ministrado pelo professor IEPICOM Mário Oliveira em 2 módulos. O primeiro ocorre no dia 15 e 16 de maio e o segundo, 12 e 13 de junho. As inscrições ocorrem na recepção do CAEC. Telefone 45-3525-2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Estamos aqui para informar as próximas turmas de CP2 para os tertulianos aqui interessados em itinerar e os teletertulianos também interessados aí nas turmas mais próximas da sua localidade. Em 14 de maio teremos CP2 em Porto Alegre. Em 4 de junho teremos em Curitiba e Rio de Janeiro. 30 de julho em São Paulo e Brasília. E 3 de setembro em Uberaba. E logo em seguida, no dia 24 de setembro, teremos o SCP-2 aqui de Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Convidamos a todos os interessados. Obrigado. Boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre os líderes de vendas da editora Editares. Os mais vendidos pela Editares em abril de 2010. Primeiro, o livro JK e os Bastidores da Constituição de Brasília, com 275 unidades. E segundo, o livro Cristo Espera por Ti, de Valdo Vieira, 167 unidades. Em terceiro, a Enciclopédia da Conscienciologia, versão eletrônica. E atenção, pesquisadores de Porto Alegre. A Editares convida para o lançamento da biografia de JK hoje, dia 24 de abril, às 17 horas, com palestra com o professor e jornalista Alexandre Nonato, às 17 horas, e o lançamento às 18 horas. O lançamento, então, vai ser às 18 horas, estão todos convidados. O endereço é Rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco. Maiores informações, telefone, código 51-3224-0707. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos.
O convite é para a palestra de hoje à noite, às 19 horas, sobre a cultura árabe e o islamismo. Será proferida pelos 2 sheiks da mesquita aqui de Foz do Iguaçu. Ao final será servido esfirra, quibe e sucos na modalidade boca livre. Então, todos estão convidados para irmos lá fazermos perguntas e debatermos o tema da cultura árabe e o islamismo. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é a priorismose grupal e a especialidade é a priorismologia. Obrigada e boa tarde a todos.